A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, estamos entrando aqui para darmos a continuidade à nossa leitura bíblica e hoje nós iremos entrar no capítulo 11 de Ezequiel, que fala sobre os príncipes perversos que foram repreendidos, amém? Repreendidos, irmãos, significa que eles foram repreendidos pelo Espírito Santo. Depois disso, me levantou o Espírito Santo e me levou até a porta do lado oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e em que na entrada da porta estava 25 homens, entre os quais eu vi Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me ele: Filho do homem, estes são os homens que inventam perversidades e têm dado mau conselho nesta cidade, que dizem não estar próximo, vamos construir casas. Essa cidade é o caldeirão e nós somos a carne. Irmãos, nesses 3 primeiros versículos, que fala que depois disso me levantou o Espírito Santo, refere-se ao Espírito Santo. 3 vezes é dito que também é dito que o transportou. Os 25 homens, irmãos, podem ser aqueles intencionados. No entanto, aqueles provavelmente eram sacerdotes e pelo menos 2 deles são chamados como príncipes do povo. Independentemente de quem fossem, eles representavam a rebelião contra Deus. E tem dado mau conselho nessa cidade, refere-se às profecias que contradizem as profecias de Jeremias e Ezequiel, mas principalmente se referia a Jeremias, porque ele era quem profetizara em Jerusalém. Esses homens negavam qualquer invasão por parte dos babilônicos e que sua cidade seria destruída juntamente com o templo. Nós somos a carne. Refere-se à afirmação desses profetas falsos de que os habitantes de Jerusalém estavam tão seguros como se estivessem cercados de ferro. E ali eles estavam mentindo, né, irmãos, irmãs? No capítulo 4, versículo 4, o anúncio do juízo. Portanto, profetiza contra eles, profetiza o Filho do Homem. Ó Filho do Homem. E o Espírito do Senhor então caiu sobre mim e disse-me: Fala assim, diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deixastes no meio dela, esses são a carne, e essa cidade é o caldeirão. Mas a vós, porém, vos tirarei do meio delas. Temestes a espada, e trarei sobre vós a espada, diz o Senhor Deus. Observando o império, irmãos, babilônico, procurando entender as suas fronteiras. E tendo já sofrido 2 deportações, os nobres de Judá e Jerusalém, apesar da sua fanfarronices e invanatas, temiam a vinda dos exércitos. Eles estavam bem cientes da ferocidade dos babilônicos e, com razão, temiam a espada. Eu vos farei sair do meio delas e vos entregarei nas mãos de estranhos e executarei os meus juízos entre vós. Caireis a espada e vos julgarei com fins de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos será como um caldeirão, nem vós sereis como carne no meio delas, mas eu vos julgareis nos confins de Israel,
e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, e nem executastes os meus juízos, mas sim fizestes segundo aos juízos dos gentios, que estão ao redor de vós. A promessa de restauração e renovação. Versículo 13. E aconteceu que, profetizando eu, Pelatias, o filho de Benaia, morreu. Então caí sobre o meu rosto e clamei em voz alta e disse: Ah, Senhor Deus, darás tu, porventura, um fim ao remanescente de Israel? Novamente veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os teus irmãos, sim, até os teus irmãos, os homens de teus parentescos, a toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor essa terra, e nos deu em possessão. Então disse: Assim diz o Senhor Deus: Ainda que eu os tenha lançado para longe entre os gentios, e ainda que os tenha espalhado pelas terras de Otávia, lhes servirei o santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto disse: Assim diz o Senhor Deus: Eu vos ajuntarei entre os povos, eu recolherei das nações para onde fostes dispersos, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão delas todas as suas coisas detestáveis e todas as abominações, e darei a eles só um coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e lhes darei um coração de carne, para que eles andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças, e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei o Deus, seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as abominações, eu farei recair os seus caminhos sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. E então os querubins elevaram as suas asas e as rodas, e os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está do lado oriental da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia, para os dos cativeiros, pelo Espírito de Deus, e se foi a minha visão de que eu tinha visto. E então falei aos cativeiros todas as coisas que o Senhor tinha me mostrado. Irmãos, esses últimos capítulos aqui últimos versículos do capítulo 11, o monte que está ao lado oriental da cidade é o Monte das Oliveiras. A glória do Senhor subiu no meio da cidade, indica que uma retulância em partir. No entanto, o Espírito Santo não é mais querido ou desejado. Então, ele não tem outra escolha a não ser partir. Tendo relutamente deixado o templo, a glória então abandonou a cidade, demorando-se por algum tempo com amor pesaroso sobre esse monte. Mas a glória retornou àquele monte oculta da carne sem pecado do Messias. Mais uma vez o amor considerou a cidade amada, mais rebelde, e lamentou sobre ela. Algumas semanas depois, Cristo ascendeu daquela mesma montanha, e ainda num dia futuro, na glória da sua segunda vinda, os seus pés estarão uma vez mais sobre Israel. Israel terá então um coração e um espírito novo. E me levou em visão, indica o fato de que Ezequiel não foi à caldeia literalmente, mas apenas numa visão. Quando Ezequiel compartilhou com os seus compatriotas o que o Senhor lhe mostrou, ele sem dúvida sentiria muito consolado com a revelação maravilhosa de que a glória de Deus de Israel estava no meio deles, como um santuário, um templo verdadeiro e puro, que ele continuaria a ser isso por todo o período do cativeiro, que ele compartilharia o exílio com eles e que ele certamente os restauraria à sua pátria. Irmãos, nós vemos aqui a luta, dos anjos, do Espírito Santo, lutando, para retomar, para cuidar daquela cidade.
a dificuldade, né, que o Espírito Santo teve em trazer aquele povo para perto de Deus. Muitos foram destruídos porque não quiseram se voltar para Deus. E olha que eram profetas, irmãos. Isso quer dizer, como hoje nós falamos sobre os falsos profetas, que são aqueles profetas que levam a palavra de Deus, mas é uma palavra que não sai do coração. Aquela palavra não veio de Deus, veio simplesmente da boca deles. Então nós temos que ter a sabedoria e o discernimento para entender o que Deus fala conosco, para entender se aquela palavra que você ouviu realmente veio do Espírito Santo. Porque no momento que nós ouvimos e nós sabemos que Deus está falando conosco, o Espírito Santo toca no nosso corpo e nós sentimos, irmãos. Então que nós possamos buscar a Deus sabedoria e discernimento para entender o que é certo e o que é errado e o que vem verdadeiramente de Deus. Amém? Nós vamos ficar com esse único versículo, né, capítulo 11, para não ficar muito comprido, para que vocês não deixem de escutar essa leitura bíblica. Logo eu estarei entrando no capítulo 12. E que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa abençoar a vida de vocês, levando provisão necessária que vocês necessitam, porque eu não sei a necessidade de cada um de vocês, irmãos e irmãs, mas eu tenho certeza que o meu Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que vocês amam, e Ele sabe a necessidade de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.